Vamos começar essa revisão com duas perguntas fundamentais. A polícia pode entrar numa casa sem mandado e as mensagens no celular podem ser acessadas numa abordagem? Para responder isso, a gente precisa olhar direto para o que os tribunais decidem. É sobre aquele equilíbrio, né, entre o poder de investigar do Estado e o nosso direito à privacidade. Então, vamos ao que interessa. Tudo começa com essa regra de ouro do STF. Isso aqui é o ponto de partida de tudo, fundamental para qualquer prova. Pense nela como uma barreira de proteção. Para a polícia entrar numa casa sem o mandado, não adianta ter só uma suspeita, uma denúncia anônima. Não, precisa ter o que o Supremo chama de fundadas razões. O que é isso? São fatos, sabe? Fatos concretos, objetivos que mostram que a ação é urgente e necessária. Então, a regra fundamental: o domicílio é inviolável. É o nosso porto seguro garantido lá na Constituição. Mas, e é aqui que o jogo começa, essa proteção não é absoluta. É justamente nas exceções que a gente encontra as grandes discussões jurídicas. É isso, é crucial entender isso aqui. O direito à inviolabilidade de domicílio não é absoluto. A própria Constituição já abre a porta para algumas situações em que ele pode ser, digamos, flexibilizado. E o trabalho dos tribunais superiores tem sido justamente esse, desenhar a linha, sabe? Definir bem certinho quando e como essa entrada pode acontecer sem ferir a lei. Vamos então para a primeira exceção, a mais famosa: flagrante delito e urgência. É bem intuitivo, né? Se um crime está acontecendo ali na hora, a polícia tem que agir. A urgência da situação passa por cima da necessidade de esperar por um mandado judicial. Mas muito cuidado aqui. Esse é um ponto que sempre cai em prova. Mesmo em crimes que a gente chama de permanentes, como o tráfico de drogas, onde o crime está sempre acontecendo, isso não dá um cheque em branco para a polícia invadir qualquer lugar. A decisão de entrar precisa ser baseada em fatos concretos, não em achismo. Por isso que a análise dos tribunais é sempre feita caso a caso, olhando se a urgência era de verdade e se a medida foi proporcional. Ok, então, como é que o juiz avalia se a entrada foi legal ou não? Basicamente, ele usa um checklist de 3 pontos. Anota aí. Primeiro, urgência. Se esperasse o mandado, a prova ia sumir? Segundo, proporcionalidade. O crime que estavam investigando era grave o bastante para justificar essa entrada forçada? E terceiro, o mais importante, contexto fático. Tinha elementos concretos, algo que se via, que se ouvia, de que um crime estava rolando ali naquele momento? É fundamental lembrar, só uma denúncia anônima sozinha não é suficiente. Certo. Vamos para a segunda grande exceção: o consentimento válido. Parece simples, né? A polícia pode entrar se for convidada. Só que a pergunta que os tribunais tiveram que responder, e que é super importante, é: o que exatamente faz esse consentimento ser válido perante a lei? E a resposta veio numa decisão que, olha, mudou as regras do jogo. É o famoso HC 59851 do STJ. O que ele disse? Basicamente que para provar que o consentimento foi de livre e espontânea vontade sem pressão, o ideal é que ele seja registrado, seja por escrito ou, melhor ainda, com uma gravação de áudio e vídeo. A ideia é simples. A palavra dos policiais sozinha pode não ser o bastante para provar que não houve coação. Então, para resumir e fixar bem, um consentimento válido tem que ter 3 características. Passo 1, tem que ser livre e espontâneo, sem intimidação, sem pressão. Passo 2, tem que ser inequívoco. A pessoa tem que entender claramente que está autorizando uma busca na casa dela. E o passo 3, o ideal é que seja documentado, com um papel assinado ou uma gravação, para não ter nenhuma dúvida depois. Beleza, agora a gente muda o foco. Vamos falar do desafio moderno, as provas que estão nos celulares. Pensa bem, hoje em dia um celular guarda muito mais da nossa vida do que a nossa própria casa, né? Então como é que a lei lida com a proteção desses dados? Aqui a regra geral, também definida pelo STJ, é bem clara e direta. Para acessar os dados e as mensagens dentro de um celular, precisa de um mandado judicial específico para isso. A polícia não pode, numa abordagem, pegar o celular e sair olhando tudo. Isso protege a nossa privacidade e o sigilo dos dados. A lógica aqui é bem preto no branco, fácil de guardar. Se tem mandado do juiz, o acesso é legal e a prova é lícita. Se não tem mandado, a regra geral é que o acesso é ilegal e a prova é ilícita. Simples assim. A palavra-chave é autorização judicial. Agora, um detalhe mais técnico, mas super importante, é a chamada cadeia de custódia. Para ter certeza de que uma prova digital não foi mexida, não foi alterada, existem procedimentos técnicos como o hash. Pensa no hash como um lacre digital. Se esse lacre for violado, a prova fica frágil, perde força.
Mas atenção, isso enfraquece a prova digital, mas não contamina, não anula automaticamente outras provas que não dependem dela. Ok, a gente já viu quando a busca é ilegal. Mas e aí, qual é a consequência disso no processo? A resposta está numa teoria muito famosa no direito, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. A lógica por trás dessa teoria é bem fácil de entender. Se a árvore, que é a prova original, foi obtida de forma ilegal, então todos os frutos que nasceram dessa árvore, ou seja, todas as outras provas que só foram descobertas por causa da primeira, também estão envenenadas. Elas se tornam ilegais e não podem ser usadas. O objetivo principal disso é desincentivar que a polícia cometa ilegalidades na investigação. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Toda e qualquer prova que vem depois de um ato ilegal vai ser contaminada? A resposta é não. A própria teoria tem as suas exceções que funcionam como um tipo de antídoto para o veneno e que podem salvar algumas provas. E quais são esses antídotos? Basicamente 2. O primeiro é a fonte independente. Imagina que a prova foi descoberta por um caminho ilegal, mas também ao mesmo tempo por outro caminho totalmente legal e que não tem nada a ver com o primeiro, aí a prova vale. A segunda exceção é a da descoberta inevitável. Aqui o argumento é que, mesmo que a prova tenha sido achada de forma ilegal, ela seria descoberta de qualquer jeito se a investigação seguisse seu curso normal e legal. Só que, de novo, muito cuidado. Os tribunais não aceitam qualquer argumento. Não basta a acusação chegar e dizer, a gente ia descobrir de qualquer jeito. Não. É preciso provar, com elementos concretos do processo, que a descoberta por um caminho legal era praticamente uma certeza, e não só uma mera possibilidade. É exatamente isso que a jurisprudência diz. A mera suposição abstrata não é suficiente. Ou seja, a prova de que a exceção se aplica tem que ser forte, tem que ser sólida. Ficar só no campo da hipótese da teoria não serve para salvar uma prova que nasceu de um ato ilegal. Então, para a gente fechar e revisar os pontos principais, são 3 decisões que são a espinha dorsal de tudo que a gente viu. Primeiro, o RE 603.616 do STF, que cravou necessidade de fundadas razões. Segundo, o HC 598.051 do STJ, que exigiu a documentação do consentimento para entrar na casa. E terceiro, o HC 378.374, também do STJ, que definiu a regra do mandado judicial para acessar celular. Esses 3 são os pilares da matéria. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o coração de todo esse debate. Como é que a jurisprudência tenta equilibrar esses 2 pratos da balança? De um lado, a gente tem a necessidade da investigação criminal, de buscar a verdade, e do outro, a proteção dos nossos direitos fundamentais, como a privacidade e a casa da gente. Não existe uma resposta fácil, e é por isso que os tribunais estão sempre reavaliando e ajustando essa linha, buscando esse equilíbrio.